exemplo, do trabalho insalubre, principalmente para a mulher grávida, mas para todos. Temos que enfrentar esse problema com rigor. Por outro lado, também, nós temos que dizer que a legislação trabalhista brasileira, de fato, ela estava no século passado e criando um problema grave para o país crescer, e criando um problema para os trabalhadores, criando um problema para as empresas e criando um problema para a população brasileira. Por quê? Vou dar um exemplo para você, que talvez você não conheça. Lá na Europa, por exemplo, tem uma grande empresa que tem um número grande de funcionários no Brasil, cerca de 70 mil, e um número grande de funcionários nos Estados Unidos, também cerca de 70 mil. Esta mesma empresa, nos Estados Unidos, tem 27 causas trabalhistas e tem 2 advogados trabalhando em período parcial. No Brasil, 25 mil causas trabalhistas e 150 advogados. Isso não é bom para os trabalhadores. É a mesma empresa com a mesma prática trabalhista. Nós temos que ter condição de ter um país em que o trabalhador tenha condições de optar qual é o sistema em que ele quer trabalhar. Neste caso, por exemplo, nós temos que ter relações modernas entre o trabalhador e a empresa. É fundamental que se faça uma reforma trabalhista, inclusive para ajudar que os trabalhadores possam entrar na formalidade. Ela é necessária, mas eu vou corrigir todos esses erros que foram cometidos por vocês. E eu vou citar um exemplo que, com certeza, você não conhece. Quando eu era ministra do Meio Ambiente, encontramos em uma fazenda, lá no interior do Pará, mais de 38 pessoas vítimas de trabalho escravo. Uma pessoa que é vítima de trabalho escravo não tem como pagar uma perícia técnica para poder reclamar seus direitos na justiça. Uma pessoa que ganha salário mínimo não tem como fazer uma perícia técnica. Uma mulher grávida tem que ser protegida. E uma pessoa tem que ter o direito a pelo menos 1 hora para poder se alimentar e se conectar consigo mesmo. Eu vou mudar essas atrocidades. O trabalho escravo vai além do problema trabalhista. É uma questão de polícia. Nós temos aqui que garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Isso é uma questão de direitos humanos, não é meramente uma questão trabalhista. O país tem que respeitar os seus cidadãos, seja a empresa, seja o governo, seja os trabalhadores e sejam os políticos, que têm que levar a política a séria, tem que levar o eleitor a sério, tem que levar as pessoas para que não fiquemos aqui simplesmente fazendo demagogia, palavras populistas que possam lhe enganar. Nós temos que trabalhar com seriedade, porque o Brasil precisa melhorar a sua vida, precisa crescer, precisa trabalhar com justiça social, sim, mas com eficiência, para que você possa, trabalhando o mesmo número de horas, com dignidade, ganhar mais, produzir mais e produzir melhor. Candidata Marina, eu agradeço a sua presença. Candidato Meirelles, eu peço ao senhor que fique onde está, porque é o senhor que vai fazer a próxima pergunta sobre o tema que eu vou sortear aqui, saúde. Agora o senhor diz a quem o senhor quer fazer a pergunta sobre saúde. Álvaro, por favor. Candidato Álvaro Dias. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidato. Candidato, nós temos uma situação de saúde dramática no Brasil. Já por um longo tempo, nós temos uma população que tem um serviço de qualidade baixa do SUS. Nós temos que informatizar o SUS, sim, mas o que nós podemos fazer para garantir que as pessoas tenham um atendimento de primeira qualidade, que possam, estando doentes, ser atendidos imediatamente e não esperar em fila durante, inclusive, a madrugada? Em primeiro lugar, não roubar. E segundo, ter competência de gestão. Vocês não tiveram. O senhor estava lá. O senhor foi chamado, esteve lá, em todos esses governos, Lula, Dilma e Temer. O senhor esconde a Dilma? Esteve lá como autoridade olímpica
no governo Dilma. Não esconda a dona Dilma. Na verdade, nos últimos 15 anos, 160 bilhões de reais que estavam provisionados para a saúde foram desviados. Aí o que ocorreu? Os procedimentos médicos tiveram pagamentos defasados, são comprometidos. O SUS, que é um grande programa, acabou sendo um programa pífio, um desastre, um caos. O que é preciso fazer? Revitalizar o SUS com a tabela única, priorizar a atenção básica, porque aí apenas 20% do doente chegará a atendimento de média e alta complexidade, reduziremos o sofrimento do povo e reduziremos as despesas do governo. Portanto, a questão de saúde do Banco Mundial, já disse, não é uma questão só de dinheiro, é de competência, planejamento, organização e menos corrupção. Eu tenho a ficha limpa. Eu não fui nunca, em nenhum momento, acusado de corrupção. Eu sou um candidato da minha história e não tenho nenhum processo, porque o meu foco é a competência. Sim, trabalhei e fiz um programa junto com o Banco Mundial, visando analisar a estrutura de serviço público no Brasil. Podemos sim melhorar o SUS, podemos sim fazer com que cada um tenha um cartão eletrônico em que possa, chegando no médico, com horário marcado, ter um atendimento que já tenha ali no cartão tudo aquilo que ele já teve e todo o que é o tratamento proposto. Para isso é necessário competência, menos demagogia e menos falatório. Candidato Tréplica agora. Eu ia falar só de saúde dessa vez, mas o senhor me deu a grande oportunidade de dizer que ficha limpa não tem quem é cúmplice de corrupção, quem participa de governo que se transforma em organização criminosa. O senhor leu a delação do Palocci? O senhor leu a delação do Marcos Valério? O senhor estava lá. O senhor admite gastar 1,4 bilhão de reais numa campanha eleitoral? Quantas casas se construiria no Minha Casa Minha Vida com 1,4 bilhão de reais? Mas em matéria de saúde, eu vou também instituir, se for presidente da República, que Deus me permita ser presidente, eu vou instituir o médico federal, no lugar dos mais médicos, que é outra corrupção. É dinheiro que vai para Cuba um balaio de dinheiro. Tempo, e volta uma cestinha para o Brasil. Tempo. Muito obrigado. Candidato Meirelles, o senhor pode retornar. Candidato Álvaro Dias, o senhor permaneça, por favor. Duas coisas. Eu vou pedir ao senhor que se mantenha centralizado para que não fuja do enquadramento da Câmara. Ok. Isso. O senhor é que vai fazer a próxima pergunta, mas é a nossa bancada cinza que serve como referência para o senhor. Eu vou sortear o tema e depois o senhor diz para quem vai fazer a pergunta. Gastos públicos. Gastos públicos é o tema da sua pergunta para qual candidato, por favor? Quem sobrou aí, William? Nós temos Guilherme Boulos, Marina Silva, Fernando Haddad e Ciro Gomes. O Fernando Haddad, claro. ...30 segundos para a sua pergunta, por favor, candidato. Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Em matéria de gastos públicos, vocês gastaram horrorosamente, especialmente na Petrobras. Gastaram não, roubaram o dinheiro público. E eu gostaria de perguntar a você o que você vai fazer com essa ação última em relação aos acionistas americanos. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria ter mais compostura nesse debate. O senhor não respeita tempo, não respeita seus adversários, não respeita as regras do debate.
faz brincadeira com coisa séria, coisa muito séria. Eu quero dizer para o senhor que, em termos de gastos públicos, os nossos governos, pela primeira vez, colocaram o pobre no orçamento. Todos os programas sociais conhecidos no Brasil, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, universidades públicas federais, institutos federais, transposição do São Francisco, o que o senhor imaginar foi feito nos governos nossos, né, com os resultados sociais conhecidos. Agora, nós vamos retomar muita coisa que vocês destruíram, estão destruindo. Nós vamos retomar o crescimento do Brasil, diminuindo os impostos dos mais pobres, para que eles aumentem o poder de compra e possam voltar a comprar para ativar a economia e gerar empregos. Nós vamos enquadrar os bancos, porque os bancos estão cobrando juros extorsivos da população, sobretudo do empresário, daquele que precisa fazer um crediário e daquele que está endividado e não consegue pagar as suas contas. Nós vamos fazer tudo o que for necessário, a reforma fiscal para retomar os investimentos públicos gerando emprego. É isso que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro de 2019. Olha, eu não estou brincando. Estou falando muito sério. Olho no olho, papo direto. Vocês é que são uma brincadeira governando. E, aliás, quando você fala do seu desempenho no Ministério da Educação, eu fico pensando que você estava na Dinamarca. Mas o que eu estou dizendo é que só nesta ação da Petrobras, na última, de 20 bilhões, esse acordo para evitar o prosseguimento de uma ação judicial de acionistas americanos, porque a Petrobras foi assaltada pelo PT nos últimos anos, foi pilhada 20 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? A construção de 200 mil casas, onde morariam 4 pessoas, igual, 4 pessoas, 800 mil pessoas, igual a capital de Maceió. É levar Maceió com o Renan Calheiros e com o Collor para Nova York. Candidato. Esse é o tamanho do roubo do PT só nesse caso. Candidato Álvaro Dias, eu interrompo por causa do tempo e peço ao senhor, por favor, que dê um passinho à sua direita para se centralizar em relação a essa mesa cinza, senão o senhor não aparece. Eu quero ficar bem de frente do Haddad. Candidato Haddad, 1 minuto. É porque senão o senhor encobre o outro candidato com aquela câmera que está atrás do senhor. É esse o pedido que eu lhe faço mais uma vez. Candidato Haddad, agora sim, por favor, 1 minuto. O senhor está atrapalhado em relação ao tempo e ao espaço. O senhor precisa se situar aqui. Só em relação ao PT. 15 bilhões de dólares custava a Petrobras quando nós assumimos. Hoje ela custa 80 bilhões de dólares a valor de mercado. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos por 10 o investimento da Petrobras. Sem isso, nós jamais acharíamos o pré-sal, que é o passaporte para o futuro, se vocês pararem de vender para os americanos o que é do povo. Eu vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação. E você aprovou uma lei para alienar para os americanos o que é dos brasileiros. Isso eu não vou permitir, isso vai ser revisto no dia 1º de janeiro de 2019. Posso te assegurar isso. Em relação ao meu trabalho no Ministério da Educação, você não sonha com o que eu fiz. Os governos que se apoiou não fizeram 10% do que eu fiz para o filho do trabalhador entrar na universidade pela primeira vez na história do país. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Eu vou sortear aqui a próxima pergunta. Candidato Meirelles está pedindo o direito de resposta. Nós vamos analisar a sua questão, certo? Eu vou aqui sortear o tema da próxima pergunta, transportes. Quem vai fazer essa pergunta pelo sorteio é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma pergunta sobre transportes, o senhor vai dirigi-la a qual candidato? Candidata Marina Silva.